Agora a nossa parte 3 e última, ainda falando sobre a questão de ferramentas para eletricista, e a gente vai começar falando pela fita isolante, né? A fita isolante é uma ferramenta que a gente utiliza para proteger, né, para substituir aquela proteção de PVC do condutor. E vamos supor, quando a gente vai fazer uma emenda, a gente tem que desencapar. Então faz a emenda e vem como se fosse encapando de novo, utilizando a fita isolante, tá? E o Inmetro, ele classifica as fitas isolantes em 3 classes, A, B e C, onde a classe A é uma fita isolante profissional, tá? Intermediária, para uso residencial e comercial. A classe B é a fita isolante profissional para uso industrial. E a classe C é a fita isolante básica para uso doméstico. Então, a fita isolante de classe diferente aguenta temperaturas diferentes. Então, eu peguei aqui um exemplo de um fabricante, da Prisma, por exemplo, e olhei lá. A fita isolante básica suporta 70 graus Celsius, a intermediária 80 e a profissional 90 graus Celsius. Então, isso é importante observar na hora de utilizar a fita isolante também. Mas um detalhe que todas elas, a tensão de trabalho é de até 750 volts, ok? Um aspecto também que tem que ser lembrado. Com relação à fita isolante A, que é para profissional intermediário, né, em residencial e comercial, a gente vai ter ali na embalagem a indicação, classe A e a temperatura que ela suporta. A gente já tem na classe A as fitas isolantes coloridas também. A gente utiliza para poder fazer as emendas, ali, vamos supor, no condutor vermelho, a gente usa a vermelha, pode fazer dessa forma, para tornar ali a sua emenda visualmente mais bonita. E a gente pode utilizá-la também, vamos supor que numa instalação você vai fazer ou pega uma instalação de toda ela de uma cor só. Eu, por exemplo, trabalhei numa obra que tudo que foi feito lá é com doação. Então, não podia recusar, não, eu preciso de condutor na cor verde, eu não vou receber na cor preta. Então, a gente recebia e usava essa fita isolante colorida para fazer ali a indicação nas caixinhas de passagem ali de que era, que no caso aquele condutor preto era terra, aquele outro condutor preto já era fase. Então, ela pode ser utilizada também para indicação ali de qual que é o condutor que está passando ali naquela caixinha, tá? A fita isolante classe B vai vir aqui também indicação, tá? Classe B, 90 graus Celsius. Aqui também tem indicação, que é a classe B. Então, uma coisa que a gente não pode deixar de fazer é olhar a embalagem, gente. Olha a embalagem das ferramentas que você está comprando, ou de uma lâmpada que você está comprando. Sempre olhar quais são as descrições das embalagens. Então, essa B, que é para profissionais, né, vai utilizar na área industrial. E a gente tem a classe C, que é para uso doméstico, que é aquela que a gente comprou, né, para poder utilizar nas nossas aulas. A gente comprou dessa porque é um pouquinho mais barata, né, e a gente utiliza em grande quantidade nas nossas aulas. Então, tem indicação aqui, né, da classe C. E a gente tem também a fita autofusão. A fita autofusão, dependendo da marca, dependendo do modelo, tá? E a aplicação delas consegue isolar até 69 mil volts, tá? Enquanto que aquela fita isolante comum, que a gente falou agora há pouco, ela chega até 750 volts. Então, a diferença é muito grande. E quando é que a gente vai utilizar a de alta fusão? Em conexões que ficarão expostas ao tempo ou também subterrâneas, pois ela é quem garante a proteção mecânica da conexão e também a vedação contra a penetração de umidade. Então, a fita isolante autofusão é necessária também dentro da sua caixinha de ferramentas, tá? A gente tem a fita isolante líquida, que ela é espessa, né? Digamos assim. Ela atua como isolante elétrico, funciona como um lacre de segurança, tá? Possui ótima isolação de cabos e terminais elétricos, atua como lacre de segurança em parafusos, protege contra corrosão, mantendo ali a condutividade elétrica. Então, você fez ali uma solda, você pode utilizar essa fita isolante líquida que ela vai funcionar muito bem, tá? Ela parece mesmo uma borrachinha espessa.
Ela é ideal também para lugares onde tem vibração e isola até 6.500 volts. De acordo com o fabricante, demora 1 hora para secar. Só que essa secagem não é secagem para você já poder utilizar na sua instalação, não. É secagem para você manusear. Porque a secagem mesmo desse tipo de fita isolante é 24 horas. Isso está lá na instrução do fabricante também. Porque ele é um produto inflamável, né, quando está no estado líquido. Então tem que estar bem seco mesmo para garantir a segurança. Então, aqui você pode comprar na forma da bisnaga, que vai vir ali na embalagem todas as informações necessárias, tá? 6.500 volts e falando sobre que ela propaga chama quando não está seca. Então, as informações básicas, ok? A gente tem também a trena, a gente tem as trenas a laser, a gente tem as trenas comuns, tá? Básicas, pequenininhas, a partir de 3 metros, a gente tem aquelas tipo chaveirinho com 1 metro. Então, é essencial também você ter uma trena ou mais de uma trena na sua caixinha de ferramentas. Se você vai utilizar em distâncias muito grandes, você já utiliza esse tipo de trena aqui, tá? E dependendo da necessidade, mas para nós, na nossa área, a gente quase não usa a trena laser, tá? Mas é mais título de informação. A gente tem o passa-fio, que também é essencial para nós eletricistas, tá? Porque não dá para ficar passando o condutor. Ah, não, pede para o pedreiro deixar um arame para a gente poder passar. Gente, não, isso não existe, isso não funciona. Precisamos ter passa-fio, precisamos ter sonda na nossa caixinha de ferramentas, tá? É um material barato, não é um material caro, tá? Ele tem um corpo do passador de fios, tá? Corpo plástico com a mola de ferro. Ele é bem flexível, muito fácil de trabalhar. Tem a ponta metálica, ele é arredondada para não enroscar na hora de você passar. Funciona bem também no eletroduto corrugado, não precisa preocupar com relação a isso, tá? E o passa-fio tem a alma de aço, não enferruja, não corta as mãos, não esparrama, não prende as juntas, não transmite choque, não corta o fio, não quebra e não corta o eletroduto. Então, é uma ferramenta muito boa para a gente trabalhar. As ferramentas indispensáveis que a gente tem que ter na nossa caixinha são essas, tá? E algumas outras que a gente vai adquirindo à medida que a gente vai trabalhando e vendo a necessidade de utilizar essas ferramentas para agilizar o nosso trabalho. E uma dessas ferramentas é o alicate decapador ou descascador de fio. Eu particularmente gosto muito desse alicate. Ele é bem prático, tá? Então você coloca o condutor ali, aperta e ele já descascou. Tá? Muito prático. Aquele negócio do alicate funciona também, o alicate universal. A gente consegue trabalhar com ele ali. Mas, para facilitar a nossa vida, esse é um alicate bom para a gente ter na nossa caixinha de ferramentas também, viu, gente? A gente tem o alicate de prensa. O alicate de prensa, ou você usa o universal, né? Usa é ótimo. Usa o universal, ou você compra um alicate de prensa no caso de você utilizar terminais como esses aqui, tá? Também eu acho que é uma ferramenta boa para a gente ter. Aí vai depender bastante do seu bolso, porque essa ferramenta é uma das melhores que a gente tem no mercado, mas custa aí uma bagatelinha grande, viu, gente? Na faixa de R$ 600, tá? Então, vocês podem comprar um alicate de prensa mais barato. A gente tem bons no mercado também, com preço mais acessível. Ah, não, eu já estou acostumada a trabalhar com alicate universal. Beleza. As ferramentas você vai adquirindo à medida que você vai vendo a necessidade ou a praticidade da utilização delas. A gente tem a faca desencapadora de cabos, né? A gente tem a curva e a reta. Gente, pelo amor de Deus, sem essa de ficar utilizando faca de cozinha, sem essa de utilizar estilete. Estilete quebra, gente. Estilete tem aquela pontinha, aquela parte mais fina que é para ser quebrada quando o estilete perde ali o corte. Então, no caso da ponta,
É muito perigoso a utilização de estilete para nós eletricistas. A gente precisa dessa faquinha desencapadora de cabos, porque essa é uma que a gente utiliza quando a gente tem um cabo acima de 6 milímetros quadrados, tá? E não é uma faca cara, ela custa mais ou menos aí na faixa de R$ 70 cada uma. Ah, eu não posso comprar as duas agora, compra uma, depois você compra a outra, se for o caso. E ela é utilizada também, a reta, você pode utilizar para fazer o acabamento ali nas caixinhas, tá? Não é, assim, ela não é essencial, mas também ela é muito útil dentro da nossa caixinha de ferramentas, tá? E ainda falando um pouco mais sobre os alicates, a gente tem muitos alicates, né? A gente já viu sobre o universal, a gente tem o alicate de corte, que eu não vou usar o alicate universal para ficar cortando os fios, eu quero um alicate de corte. Também não é muito caro, se você achar necessário, né, viável, compra um alicate de corte, um alicate de bico, aí você pode comprar um de bico reto, de bico curvo. Aí vai depender do quanto você trabalha, de como você trabalha, quais as outras ferramentas que você vai acrescentando ali, ok? Outra coisa que eu acho interessante a gente ter é uma parafusadeira, tá? Você pode comprar só a parafusadeira, você pode comprar só a furadeira ou comprar uma parafusadeira que também é furadeira. Que para nós na área predial, se você não faz serviços muito pesados, ela dá muito bem, tá? Então, é uma ferramenta para a gente ter também. Aí a gente tem os martelos, que o eletricista também usa. Eu gosto muito desse martelo aqui, tá? Vai depender de vocês, o que é mais prático para você estar utilizando. As lanternas, que às vezes você vai trabalhar no sótão, não tem uma iluminação boa, esse negócio de ficar pegando celular, usar lanterninha de celular. Não, gente, não tem uma lanterna. As lanternas hoje são recarregáveis, muito prático para a gente ter na nossa caixinha de ferramentas. E a gente tem também o nível, que eu acho importante a gente ter, porque você vai entregar uma obra para o seu cliente, aí a caixinha está lá torta, né? O espelho ali da sua caixinha de tomada está torta. Primeira coisa que ele vê, a instalação pode estar perfeita, tudo ali, mas ele vai olhar a caixinha com o espelho torto. Tá? Então, usa um nível para manter a caixinha alinhada, para ficar um acabamento bom. Beleza? Então, sobre as ferramentas, algumas, né, das ferramentas que é interessante a gente ter, são essas, pelo menos na minha opinião. Às vezes você vai achar que outras ferramentas são mais importantes, ou essas são menos importantes. Aí vai depender do que você trabalha e aquilo que você acha mais prático para você utilizar, ok? Então, não deixem de fazer a atividade que está aí postada, assine a lista de presença e comece a pensar, né, nessa relação de ferramentas que você gostaria de ter para poder trabalhar, ok?